nós temos o nosso irmão Wilson, que na verdade é também professor da casa, né? Então, com alegria, eu me sinto privilegiado de poder ouvir mais uma vez essa palavra. Eu quero passar a palavra para ele, para que Deus possa falar conosco. Em nome de Jesus. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Meus irmãos, é muito bom estar aqui, depois de um tempo, estar novamente aqui. Ao chegar, trouxe lembranças muito preciosas para a minha mente, para o meu coração, né? Eu estar nessa casa aqui, onde eu fui muito feliz, né? O período que aqui estive, os amigos aqui, amigos preciosos, né? O César, um irmão que eu tenho orado sempre por ele, pela família, um irmão muito precioso. Paulinho está ali, né? O Gamaliel também. O reverendo Antônio, que eu já conhecia há muito tempo, né? E poder ver aqui. E confesso que ao chegar aqui a alegria, misto também com um momento de tristeza, triste também, né? E eu peço licença para citar, do respeito que eu tinha com o reverendo Hall, e o respeito muito grande como um homem apaixonado pelas coisas de Deus, principalmente pensando em seminário, em formar pessoas para o ministério, e a paixão dele, ela me influenciava, a paixão dele me motivava a amar o ministério, a amar as pessoas que se dispunham ainda mais a fazer essa missão. E então eu também bastante triste nesse momento, em virtude dessa situação toda. Mas alegre também, porque ele ouviu primeiro do que nós, vinde bendito de meu Pai, né? E ele já ouviu isso do Senhor. Então isso também conforta e alegra o nosso coração. Cantamos sobre um Deus fiel e nós tínhamos aí um homem fiel, né, no seu trato, na sua vida, no seu propósito com Deus. Meus irmãos, o propósito dessa semana, né, da nossa semana teológica aqui, e como esse seminário tem tradição já em promover essa semana teológica, e com um tema aí sobre a direção do presbiterianismo no Brasil, né, e esse legado presbiteriano aqui no nosso país, né, o que tem promovido aqui no nosso país, tanto na área de formação de pastores, igrejas, mas também na área de acadêmica, colégios, né, faculdades, e tem se preocupado muito com essa questão de formação das pessoas, vida com Deus e vida também em sociedade, melhores pessoas cada dia e cada vez mais. E aí então pensando em igreja e presbiterianismo, e aí o tema meu é com o que a igreja se parece. E aí a minha motivação em falar sobre esse assunto nesse momento, até por experiências minhas também, igrejas onde já fui pastor, onde sou pastor também, e que nós temos vivido num momento, num período que marca muito, de crescimento das nossas igrejas. O momento em que nós falamos sobre plantação de igreja, o trabalho missionário. Participei o ano passado em um congresso promovido pela Presbiteriana do Brasil em Águas de Lindóia, e então a igreja buscando crescer, buscando desenvolver cada vez mais. Então um momento de grande crescimento da igreja. Isso, por um lado, que tem chamado a atenção das pessoas, impressionado. Mas também, por outro lado, o esvaziamento de muitas igrejas. E aí, pensando mais até na minha realidade, igreja presbiteriana conservadora, também o esvaziamento de alguma dessas igrejas e de outras igrejas que foram fortes em um determinado momento. Então, o crescimento, mas também o esvaziamento de alguma das nossas igrejas. E aí alguns dos pesquisadores na área de igreja, de crescimento de igreja, revela que um dos grupos que mais tem crescido nos últimos anos é o dos evangélicos sem vínculo institucional. Evangélicos sem vínculos institucional. E aí eu fui procurar alguns dados sobre igreja, sobre isso, e colecionei alguns fornecidos pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e que não é muito recente, de 3 anos atrás, mas dá para nós balizarmos aqui um pouquinho. E aí ela cita ali alguns dados do IBGE e diz o seguinte, que na última década, o que mais cresceu, particularmente nesses últimos anos, como eu já falei, esse grupo de pessoas que foram evangélicos, participaram de uma igreja, mas que estão fora. Diz que no ano de 2003, esse grupo representava 4% dos evangélicos.
Diz que em 2009 esse grupo cresceu e chegou a 14% de todos os evangélicos. Foram, em números, 4 milhões desigrejados nesse período aí de 6 anos. Olha, 4 milhões de desigrejados. Num período de 6 anos, um crescimento acima de 300%. Então, quando a gente comemora, falando sobre o presbiterianismo, comemorando a expansão da igreja, o seu crescimento, a sua plantação de igreja, mas isso é extremamente preocupante. Não é? E aí, 6 anos, 4 milhões de pessoas fora já passaram por uma igreja. Uma igreja com 200 membros, e se você for olhar na sua estatística dos últimos anos, ela perdeu mais do que, se brincar, o número que ela tem de presentes. Pessoas que passaram por ela e hoje estão fora, né? E para se ter uma ideia, você encontra no Google, né, se você procurar alguns gráficos ali dos 10 segmentos religiosos que maiores do nosso país. Em primeiro lugar está lá o católico romano, porque nós temos católicos por colonização, né? Então o maior aí católico romano. Segundo lugar, o maior segmento religioso do país é o segmento do sem religião. E em quarto lugar, perdendo apenas para a Assembleia de Deus, está aquele grupo que, se você perguntar o que você é, ele vai dizer: olha, eu sou evangélico. E se você dizer: mas de qual igreja? Que igreja você participa? Aí ele vai dizer: olha, eu não tenho nenhuma igreja. Eu não participo de nenhuma igreja. Ele é evangélico, se diz evangélico, mas sem nenhum vínculo aí com uma instituição. Nenhuma instituição. Então veja que os primeiros lugares, o segundo e o quarto, fala de pessoas que não se definem religiosamente, né? Isso vai contra o ideal presbiteriano, porque rol de membro, estatística, essa questão é levada muito a sério, né? Então, pessoas que não se definem religiosamente, ou não tem nenhum vínculo com instituição, nenhum vínculo institucional. E aí a gente começa a pensar, e aí pensando em nós como presbiterianos, é o seguinte: nós somos muito bons na ideia de maternidade, de pregar, evangelizar, levar pessoas a conhecer Jesus, e nós fazemos muito bem isso. Mas depois, num outro momento, que é a ideia do berçário aí, de fazê-los agora amadurecer, crescer na fé, se tornar homens, mulheres de Deus, firmes na doutrina, aí às vezes nós perdemos nisso, que é a ideia do discipulado, o dia a dia, é o acompanhar. E aí eu falando isso com o pastor, às vezes nós pastores, pensando presbiteriano, às vezes a gente falha um pouco nesse quesito, e tem que ser corajoso para assumir isso, mas a gente às vezes trabalha muito para o nascer, fazemos as nossas campanhas, os nossos investimentos, trabalhos grandes, anunciamos, nasce. Mas a gente sabe disso, com a criança que nasce, se ele não tiver um cuidado bem atento, bem próximo, ele corre risco de não vingar, de morrer ou crescer com deformação. Então a gente às vezes falha nisso. Então nós precisamos pensar no que diz respeito, chamada aí de porta dos fundos da igreja. A gente trabalha muito na porta da entrada, a gente anuncia a avenida para chegar, a gente trabalha muito, se empenha muito ali, mas às vezes a porta dos fundos é o ralo, e às vezes estão indo muitos. Pensando em presbiterianismo no Brasil, a direção do presbiterianismo no Brasil, se você olhar, você vai encontrar vários medalhões, várias pessoas. Ele tem na família alguém presbiteriano, mas hoje ele não está mais. Não é? E eu estava vendo uma reportagem com aquela economista que faz do Bom Dia Brasil, a Miriam Leitão. Ela lançou um livro, inclusive, ela falando do vô, que era presbiteriano, não sei se o pai era presbiteriano, mas aí o pai não ficou muito tempo e ela também não ficou, e ela não é nada hoje. Então, e a gente às vezes pensar nisso, às vezes a gente, como eu falei, e essa grande preocupação, e deve ter, com a porta da entrada, mas a gente não preocupa muito, e não trabalha muito, não dá muita atenção com a porta dos fundos, e às vezes até em nome de uma ortodoxia, e a gente às vezes deixa sair. E aí a gente às vezes até justifica dizendo: olha, saíram dos nossos, porque não era dos nossos. Mas às vezes nós não fizemos nada para ver se ele realmente era dos nossos ou não. E às vezes ele está fora. Então, e é claro que é muito mais agradável e melhor refletir sobre a porta da entrada, se estivesse aqui falando sobre esse assunto, né? Analisar aí
como se chega às avenidas aí, mas se não houver uma preocupação, um interesse da parte de cada um de nós, e aí de vocês que aqui estão se preparando, são líderes, são pessoas que estão ministrando sobre outros, essa preocupação com a porta do fundo, com aqueles que estão saindo, aqueles que estão indo pelo ralo aí, certamente você vai se encontrar em um determinado momento, trabalhando, produzindo, mas quase que vão, porque à medida que entra, à medida também que sai, porque a pessoa chega, tem ali um trabalho, ela se empolga, mas depois, se nada for feito, ela começa a perceber ali que ela é apenas mais um número, aos poucos ela vai se aproximando da porta dos fundos, e quando percebe, ou quando se percebe, ela já saiu ou está saindo. Então, meus irmãos, nós estamos aí diante do sem igreja, e o que são esses sem igreja aí? Então, primeiro a gente precisa entender isso, de quem é que nós estamos falando. E esse grupo pode ser dividido em 3 subgrupos desses sem igreja. Quando você vai conversar com as pessoas que estão fora, a primeira coisa que você vai notar são aqueles chamados de decepcionados. Ele está destilando amargura, ele está destilando palavras más contra a igreja, contra o evangelho, contra evangélicos. É o grupo dos chamados de decepcionados. De alguma forma, eles tiveram uma decepção na igreja, com alguém da igreja, eles assumem para si uma atitude de rejeição, não é? Rejeição com qualquer tipo de igreja, de evangelho, e então ele sai fora. É semelhante a um marido traído, né? Ou uma mulher traída. Uma mulher, no caso, não quer saber de mais nenhum homem na sua vida. Por quê? Porque experimentou frustração, desilusão, e então não quer mais se envolver. Ou o homem também, não é? É interessante porque, pensando aí nesta questão, há livros hoje escritos nesse sentido, para essas pessoas que estão fora aí, chamados desigrejados, né? Tem um livro que eu li e eu achei muito triste, chamado Os Feridos em Nome de Deus. Esse livro é escrito por uma jornalista que ela coletou casos de pessoas fora, né? E muito triste. Eu peguei algumas citações dela aqui e eu vou ler para os irmãos. Tem uma citação de uma mulher que ela diz o seguinte: olha, na empresa onde eu trabalhava antes, tive muitos chefes carrascos, mas nenhum deles me fez tanto mal como uma pessoa que se intitulava meu pastor. Uma outra pessoa diz o seguinte: olha, faz 10 meses que eu não abro a Bíblia e quando vejo pastores na TV, eu sinto vontade de vomitar. Vítimas de um abuso espiritual, vítimas de coisas que aconteceram ali, e então está decepcionada. E agora até com a Bíblia, está fora ali, né? Pessoas que decepcionaram e estão fora. Estão ali fora, feridas, fora. Aí tem um de uma outra que diz o seguinte: olha, nas igrejas históricas, o estudo da Bíblia é minucioso, porém não desperta a sua fé. Aí a gente vai para uma neopentecostal, fortalece a fé, aprende sobre batalha espiritual, enfrenta seus problemas com a palavra, mas logo vem a pressão mercantilista, e a gente percebe que o nosso papel ali é o apenas de sustentar mais um ministério. Então ela fala sobre isso, sobre sua experiência, foi lá, foi em outro lugar, chegou ali, empolgou na sua fé, despertou a sua fé, mas depois descobriu que o seu propósito ali era apenas sustentar um ministério. Então nós temos um grupo das pessoas decepcionadas, muita gente decepcionada. Nós temos um outro grupo que é o grupo dos desanimados. O grupo dos desanimados são aqueles que necessariamente não tiveram uma decepção, não é? Mas que foram lentamente se esfriando. Lentamente se esfriando, cansando, e hoje vive uma espécie de indiferença religiosa, indiferentes com relação à igreja, porque foram cansando, foram colocando outras prioridades na sua vida aí, desanimando aqui, desanimando ali, então são desanimados, e talvez ninguém percebeu, ninguém trabalhou,
né? Ninguém ajudou a curar esse desânimo, essa frieza, e então essa pessoa está fora, hoje fora de qualquer igreja, totalmente desanimada, e acha que é um negócio até bacana, bom, mas totalmente desanimado, cria a sua própria religiosidade. Você vai conversar com eles, olha, eu faço as minhas orações quando dá, leio a Bíblia quando dá, e a igreja desanimou com tudo isso e está longe. Então nós temos também o grupo dos desanimados. E às vezes eles fazem parte representam um grupo grande dentro da nossa igreja. Temos também um terceiro grupo que são dos despreocupados. São aqueles que simplesmente vão levando a vida. Vão levando a vida. Às vezes filhos, né, de pais crentes. E a gente como pai crente, eu tenho 2 filhos. E às vezes a gente fala nesse particular, de ensinar para os nossos filhos que Deus não tem neto. Deus só tem filho. A gente cria às vezes nossos filhos como netos de Deus. E eles vão ficando aí despreocupados, são netos. Vão vivendo, mas de trabalhar com eles e mostrar para eles essa questão da sua vida com Deus, porque Deus não tem netos. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus tem filhos, não netos. Mas aí é um grupo que às vezes vai vivendo meio que despreocupado. Não é? Viveu a vida inteira ali, sempre sendo levado. Então, não é a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, estou indo e tudo bem. Está ali vivendo meio que despreocupado. Talvez até conhece a fundo, talvez não. Talvez comece a se envolver com muitas outras coisas, vai se envolvendo, e aí não sente falta de uma vida mais piedosa e consagrada. Então esse é o grupo dos despreocupados. Então veja, não é que ele tenha nada contra a igreja, está decepcionado com alguém, não, simplesmente não se preocupa muito com isso, em tomar uma decisão. Então, meus irmãos, entre esses sem igreja, nós temos então o grupo dos decepcionados, e lá no Riacho Grande, onde eu moro, tem um trabalho muito grande feito pela igreja Ebenezer, e essa igreja é um trabalho muito grande mesmo lá para o Riacho Grande. E é interessante porque você conversa na região ali, é difícil você achar alguém que já não tenha passado pela igreja Ebenezer. E se ele passou na igreja Ebenezer lá no Riacho Grande, se ele frequentou pelo menos um mês, ele já foi batizado naquela igreja com certeza. Não é? E se ele foi batizado ali na igreja e faz o seu trabalho, um apelo muito forte ali, e você encontra muito daqueles que já não estão mais. Saímos no bairro fazendo trabalho de evangelismo lá, né, de porta a porta, na verdade, e aí quase todos ali que eu passei naquele bairro, eles passaram por aquela igreja e estão decepcionados. E quando você vai falar de evangelho, como difícil para eles, a amargura, não é? O derramar, o regurgitar palavras às vezes as piores possíveis. Temos muitos que estão desanimados, que fazia parte, mas desanimados, e também dos despreocupados. E é interessante, nós não estamos com um grupo muito grande aqui, mas é possível que entre nós aqui, nós encontramos alguém aqui que já fez parte de um grupo desse, que já tenha feito parte de um grupo desse. Ou talvez do desanimado em algum momento, não é? Ou despreocupado também numa outra situação, ou decepcionado em algum momento. É possível que em algum momento, algum de nós nos encontramos em um grupo desse, né? Participamos em um grupo desse, ou quem sabe, às vezes até vivendo um momento desse. Então, já de início, Daniel capítulo 12, verso 13. Alguém lê para nós, por favor? Daniel capítulo 12, versículo 13. Veja aí. Livro do profeta Daniel. Né? Se você não achar, provavelmente os seus leões comeram, né? Mas está aí. Daniel 12, versículo 13, por favor. Tu, porém, vai até o fim. Por que dizer isso? Em seminário. Tu, porém, vai até o fim. Muitos desistem.
Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Obrigado, minha irmã. Tu, porém, vai até o fim, diz Daniel, e aqui Hebreus, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Isso é interessante porque se a gente não olhar para Jesus, a gente não vai até o fim. Se a gente olhar para os homens, a gente vai desanimar. Se a gente olhar muitas vezes para lideranças, até pastores e tal, a gente pode deixar parar pelo meio do caminho. Mas Deus nos chama para ir até o fim, e ir até o fim é olhar para Jesus. Por quê? Porque começar alguma coisa, meus irmãos, é muito fácil. O início maravilhoso, casamento, né? No início, amor para cá, bem para lá, maravilha. Mas depois o dia a dia, e aí às vezes nós vamos nos encontrar igual Adão quando Eva pecou e ele também, e no início era carne da minha carne, osso dos meus ossos, sou eu praticamente, né? Depois ele diz, esta que o Senhor me deu. Se fosse mineiro ele dizer, esse trem aí que o Senhor me deu que fez eu pecar, né? E muitas outras coisas. Seminário, no início, maravilha. Mas depois o dia a dia, as lutas, os desafios. Pensando em presbiterianismo, abraçar a fé, fé reformada, andar no início, seu estudo, voltando para a questão da erudição, estudar, o meditar, estudar a palavra, e no início às vezes maravilhoso, mas depois, decorrer do tempo, a gente às vezes começa a ficar pelo meio do caminho. E Abacuque capítulo 3, verso 2 diz assim, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Por que meio? Porque meio é uma condição que é o mesmo espaço para ir para frente ou voltar. Então quando está no meio, muitos olham para frente, olham para trás e às vezes para. E às vezes para. Então Deus não te chamou para ficar no meio do caminho, Deus não te chamou para parar no meio da estrada, Deus te chamou para ir até o fim. E talvez dessa palestra que eu vou dar nessa noite aqui, talvez poucas coisas você vai lembrar, mas disso eu queria que você lembrasse, porque Deus te chamou para ir até o fim. E talvez você se encontre na situação de meio em alguma coisa na sua vida. Mas a palavra para você é, tu porém vai até o fim, olhando para Jesus, não é? Olhando para Jesus. Então, meus irmãos, aí primeiro nós vemos esses grupos aí das pessoas, e levando pessoas a desistir, e a igreja pensando em presbiterianismo, que é a realidade que eu mais conheço, muitas pessoas estão fora. Foram presbiterianos, hoje não são mais. E então eu quero falar da igreja nesse cenário em que essas igrejas, ou essa igreja ou sem igreja, cresce cada vez mais. E aí a primeira coisa que poderíamos pensar é exatamente quais são as razões, não é? Por que isso? Por que tantos decepcionados? Por que tantos desanimados? Por que tantos despreocupados? E aí poderíamos mais uma vez dividir aqui em dois fatores, né? Ou duas razões. E o primeiro são os fatores internos, problemas internos. A igreja, ela vive muitos problemas internos, muitas lutas internas, muitas das suas divisões por problemas internos. E nós temos também os problemas externos, relacionados com o nosso tempo, não é? Com a vivência hoje. Enquanto muitos de nós estamos aí na era analógica, né? A molecada está digitalizada e muito adiante. Então, às vezes, nós não conseguimos mais falar para os nossos jovens e adolescentes. Nós não conseguimos mais falar ao coração deles. Não é? E devido a fatores externos aí que nós vivemos, de agilidade, tecnologia e outras coisas. Os fatores internos, então, de muitas igrejas, a questão da hipocrisia. É exatamente a questão do legalismo, não é? Pode isso, não pode aquilo. Quantas acusações com relação à hipocrisia. Outro, a questão da falência dos púlpitos. Falência dos púlpitos. Meus irmãos, os púlpitos cada vez mais enfraquecidos, superficiais também. Sermões que são discursos.
Olha, muitos dos nossos sermões são de discursos, e o que todos nós mais odiamos são discursos. Poucos gostam de discursos políticos, mas muitos dos nossos sermões são discursos, muita informação, mas pouco para transformação. Às vezes nós estamos ali em grandes discursos, mas às vezes não um sermão que fala a alma, fala o coração das pessoas. E aí pensando, nós que estamos nesse convívio de seminário, né, nós iremos anunciar, nós iremos pregar, estamos pregando. Então, dos discursos, outras vezes muito superficiais também, né, enfraquecidos, e aí pensando em discursos, sermões, né? É aquela piada antiga que conta lá, que a pessoa chegou e falou que o sermão do pastor estava igual uma espada, e ele se alegrou. Bom, a espada é aquilo que corta, é isso, é profundo. Ele disse, não, é comprida e chata, né? O sermão, mas exatamente assim, um discurso que não opera, que não transforma, que não atinge o coração do homem, não é? Da mulher. Então, pensando nisso nos púlpitos, nos sermões, e às vezes são questões que levam as pessoas também a se afastar. Esse é um caso verídico, aconteceu lá em Machado. Eu era pastor no sul de Minas, e aí me lembro lá deles contarem uma história, que uma pessoa estava participando da igreja lá, já há uns 2 meses, né? E chegou para o diácono dizendo, olha, eu estou gostando demais de estar aqui. O problema é que eu estou com dificuldade de entender o que o pastor fala. Eu disse, mas você está 2 meses, quer entender o que o pastor fala? Eu estou aqui a vida inteira, nunca entendi. E você quer entender em 2 meses? Então, é preocupante, porque às vezes é isso mesmo que acontece. Sermões, empobrecimento do púlpito, a falência dos púlpitos, que às vezes eles se tornam aí meros discursos, né? A questão também do abuso espiritual, que eu já até mencionei antes, a exploração da fé, a questão do orgulho, né? Então tudo isso faz parte da realidade de muitas igrejas e tem também afastado as pessoas. Tem decepcionado, tem desanimado as pessoas. Por outro lado, também há os fatores externos, como eu falei, não é? Do nosso tempo: egoísmo, hedonismo, consumismo, individualismo, pragmatismo e uma série de ismos que vai por aí, não é? Que você possa imaginar. E a superficialidade. Então tudo isso faz parte do nosso tempo, dos dias em que nós vivemos, e leva as pessoas a não se importar às vezes com a igreja, não vê-la como importante, não é? E não vê-la como algo transformador, porque às vezes não é isso que ela tem feito. Não é isso que a igreja tem feito. Então, meus irmãos, a gente pensando em tudo isso, e aí se a gente pensar, olha, eu vou pegar uma pessoa que nunca foi numa igreja, e nós vamos mandá-la ir numa igreja típica aqui de São Paulo, né? Dizendo, olha, você vai lá, e depois você volta e me conta qual foi a sua impressão. Qual foi a sua impressão ali? Me descreve a sua experiência em ir participando ali daquela igreja. Pensando em nós aqui, qual seria a experiência dela? Qual seria a experiência dela? Como é que ela iria descrever uma igreja? Como é que ela iria descrever? Ela iria associar a igreja com qual imagem? Com o que ela iria associar? E eu quero fazer isso, meus irmãos, exatamente porque todos nós temos muita responsabilidade com relação a isso. Porque todos nós estamos nas nossas igrejas, somos atuantes nas nossas igrejas, né, liderando igreja, ministérios, anunciando, somos parte da igreja, e muito do que a igreja é hoje, nós somos responsáveis por isso. Seremos no futuro também aqueles que vão se formar, estão se preparando para isso. Com o que ela se parece? Tem muito a ver com o que nós somos, com o que nós ensinamos, com o que nós objetivamos. E aí nós olhamos para muitas igrejas hoje, que se a pessoa for, ela vai ter uma experiência de uma igreja que é como um clube. Uma igreja que é como um clube, lugar onde você paga uma mensalidade, e você vai ali para ter um momento de relax. Gente parecida com você, com o seu mesmo perfil, não é? Quando começa a pintar alguém diferente, você pensa, olha, isso aqui já foi bom.
não é? Olha, isso aqui não está muito bem frequentado. Alguém semelhante, com o mesmo perfil, com o mesmo jeito, não é? E num clube é assim, você pagou a mensalidade, então se algo não sai como você quer, você reclama. Não é? Você reclama se não for bem servido, se a água não tiver a temperatura ideal, alguma coisa desarrumada, então eu critico até porque eu pago a minha mensalidade. Tem muitas igrejas que é assim também, e muitos estão com essa mentalidade. É exatamente, a igreja oferece um serviço para ser consumido. Um serviço para ser consumido, né? Então você vai ali e consome um culto, envolver, não, eu dizimo e tal, então eu venho aqui para consumir um determinado serviço religioso, não é? E até muitos já veem o evangelho como uma mercadoria a ser consumida, e anuncia assim. Então muitos não têm nenhum compromisso com a igreja, porque ele é como se fosse um cliente ali, e um cliente VIP, very important people, ele quer isso. Ele pagou ali, ele dizimou ali, então ele é um consumidor de um determinado serviço religioso, E aí alguns têm até várias igrejas. Numa, ele consome, por exemplo, uma boa pregação, um bom sermão. Numa outra, ele consome um bom louvor lá, aqui não tem um bom louvor, mas na outra tem, então eu vou lá e participo de um bom louvor ali. Na outra, talvez ele vai na outra e ele consome ali uma profecia, uma coisa a mais, e como um consumidor. Eu estava, antes de vir para cá no hospital, estava fazendo alguns exames numa clínica, e aí estava um rapaz conversando lá, e aí ele conversando com a outra moça, e disse: e você tem ido na igreja? Vou. Em qual igreja você tem ido? Olha, eu tenho nessa, naquela outra, tal. E disse: mas hoje eu descobri uma para a gente ir, que ela é fantástica. E cita onde que é? Tal lugar e tal. E diz por quê? Não, porque lá hoje, hoje é o dia da profecia. Então ele não é membro lá, mas ele é consumidor, ele vai lá para consumir aquele trabalho ali, serviço religioso que é oferecido. E muitas igrejas fazem isso mesmo, ela oferece lá. Se você quer tal coisa, então no tal dia. Você vem, você dá a sua oferta, como você pagou a sua mensalidade, é como um clube aí, onde a pessoa vai para consumir. Ele fica sem nenhum vínculo com nada. Tem igrejas que parecem um hospital psiquiátrico, E você entra e não sabe de onde vem tanto doido, que está ali junto, e vem ali com os seus costumes, com as suas maluquices, esquisitices, para quem não está acostumado, chega a ser esquisitice mesmo ali. Eu também conheci uma igreja ali em Mauá, e meus parentes frequentam lá, parentes da minha esposa, e então queriam muito que eu conhecesse o pastor lá, ele queria me conhecer também. Aí eu fui lá um dia, agendei, fui lá conhecê-lo, conversar com ele, e aí ele dizendo, me convidando ali, participar daquela igreja e tal, e ele dizia o seguinte: agora você tem que vir, que é o seguinte, na hora da liberdade do Espírito, aí você não sabe o que vai acontecer, porque é a liberdade do Espírito, e então a gente vai babar no seu paletó. Ele disse: esse dia um cara vomitou em mim ali, mas é coisa santa ali tudo, Então coisa meio doida mesmo, Alguém entrando pela primeira vez, a ideia que ele vai ter às vezes não é uma ideia, pode ser de um clube, você pagou e você consome. A ideia de um hospital psiquiátrico também, de gente com costumes diferentes. Outros às vezes uma visão como a igreja fosse uma empresa, onde tudo é certinho. Há departamento para toda e qualquer situação que seja. Ali tem planejamento estratégico, tem supervisor, coordenador, tem gerente, tudo que você imaginar para uma boa gestão de uma empresa ou da igreja, ali ela tem. E tudo funciona certinho. Tem o marketing da igreja, tudo legal, como uma empresa mesmo ali, Então tem pessoa que vai ver e diz: olha, é maravilhoso, funciona tudo perfeitinho aí. Às vezes ela vai contar para a gente: olha, minha visão foi essa. Tem a igreja também aí que ele vai ter uma visão como se fosse um museu. O que é uma igreja museu? É uma igreja que vive para somente preservar uma tradição, um nome. Uma igreja que vive com objetos, salas, coisas, tudo intocáveis. Quase não tem gente mais, mas está tudo ali intocável ali. Você só pode ver, jamais tocar, porque tudo ali é como se fosse santíssimo. As coisas todas são como santas,
não é? E não pode nem tocar, nada mudar. É um museu mesmo, vive para cultuar uma tradição. Cultuar uma tradição, um passado. Esse é um problema. E tem uma outra ainda, tem só mais duas que eu quero citar aqui, que é a igreja como estacionamento, né? Aquela que você entra e sai, passa um tempinho e sai. Essa igreja não se preocupa muito com o hall de membros, não é, com coisas como fidelidade. Isso aí não existe, né? Você entra ali, é um pit stop e já sai. Tem uma, eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, perto da Consolação, lá perto do Mackenzie. Tem uma igreja ali, tinha uma placa muito grande nela, isso há um tempo passado, quando eu fui lá, que era exatamente assim, culto, carga rápida. Era do meio-dia ao meio-dia 15. Então a pessoa entra ali como estacionamento, entrou, parou e saiu, sem nenhum vínculo, sem nenhuma coisa de fidelidade. Isso tudo pensando, porque isso muito contra o presbiterianismo, que visa o contrário. E como ela sobrevive nesse tempo, de pessoas vivendo e pensando totalmente diferente. Mas tinha lá esse lado do culto, carga rápida, né? Entrava e saía. E por último, sim, mudou o nome? Carga relâmpago agora? Mais rápido ainda. Da correria. Está lá então ainda? Então, está lá ainda. Agora é carga relâmpago, né? Carga relâmpago. Então, exatamente. Então, dessa maneira aí. Era do meio-dia lá na época ao meio-dia e 15, né? Então já fez o upgrade aí, já deu uma melhorada, né? É relâmpago. E a gente vê. Talvez porque São Paulo é uma cidade que concentra muito relâmpagos aí, né? Muitos trajetos, talvez por isso. Meus irmãos, e tem uma outra igreja também que é muito na moda, que é a igreja que parece uma casa de show. Uma casa de show. Tudo ali é promovido de forma que quem vai possa participar de um espetáculo. Muita luz, um palco bem arrumado, uma banda ou bandas profissionais, as pessoas dançarinas, danças muito bem coreografadas, tudo preparado, né? Enfim, uma igreja que ela apresenta um show naquele momento ali. Certamente você já viu alguma dessas igrejas aí. Nós estamos vivendo com igrejas assim, com instituições assim. E isso tem contribuído para muitas pessoas, inclusive agora decepcionadas, desanimadas, fora de igreja. Ela chega, é apresentado a ela uma coisa, e ela vê, e às vezes a sua impressão, no primeiro momento, nos seus dias, e depois não se confirma. E como eu disse, a gente perguntar para alguém que nunca foi, se ele for uma igreja, talvez uma igreja nossa, que nós fazemos parte, qual a impressão que ele vai ter ao sair? Lembra quando Paulo fala aos Coríntios, ele dizendo sobre as pessoas da pregação, e ele dizia das pessoas que falavam em línguas, porque ele dizia que se entrar um indouto, né, o que ele vai entender? Qual vai ser a sua visão? Se tiver todo mundo falando em línguas totalmente diferentes, e qual vai ser a visão dele? E ele disse, melhor que naquela que está pregando a palavra, porque ele vai entender, ele vai ser salvo. Então a gente pensar tudo isso aí. Pois bem, então quando nós lemos nos evangelhos, nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós lemos nas cartas paulinas de Pedro também, nós vamos ver que muitas coisas, meus irmãos, está mudada. Muita coisa se perdeu pelo caminho, muita coisa se perdeu. E é interessante porque a distância entre a igreja de hoje e a igreja que Deus propõe para nós é uma distância gritante em muitos casos. Gritante, preocupante. Então a gente precisa voltar, precisa resgatar algumas imagens da igreja, o propósito da igreja, a igreja do Senhor Jesus, como deve ser essa igreja, e as igrejas tradicionais, históricas, elas têm um papel muito forte, isso tem mantido isso, tem se preocupado com isso, algumas também têm se desviado disso, algumas não têm se mantido fiéis, mas sempre pensando em presbiterianismo, houve e há essa preocupação de ter uma igreja, buscar ter um padrão de igreja, uma imagem parecido com aquilo que Deus propõe na palavra de Deus. E se nós formos ver, talvez o excesso de muitas pessoas se afastando da igreja, é porque a igreja se afastou da sua finalidade. A igreja se afastou do seu propósito, perdeu a sua identidade, perdeu a sua essência. Então a gente pensar nisso. Gamaliel, no primeiro momento eu vou até que horas? Ok, então eu vou
terminar primeiro essa ideia minha aqui. Bom, meus irmãos, então eu quero voltar agora, até para a gente abrir a palavra mesmo, voltar um pouco agora para a carta de Paulo, para Efésios, que foi lido aqui o primeiro texto, em Efésios, né? E eu quero pensar sobre algumas imagens que Paulo usa nessa carta, aqui dizendo do que é a igreja. E nós devemos resgatar sempre isso, pensar nisso, e buscar trabalhar para que a nossa igreja seja o mais parecido com essas imagens aí. Então, Paulo aqui em Efésios, ele fala claramente sobre a igreja. E a primeira ideia que eu quero tirar está aí no capítulo 4, verso 15 e 16. Por favor, alguém lê para nós, Efésios 4, versículo 15 e 16. Obrigado, Paulo. É interessante porque a primeira figura que Paulo usa aqui, que eu quero destacar nessa noite, é a ideia de corpo. Ele olha para a igreja e ele fala sobre corpo. Paulo associa a igreja, nem tanto a igreja como local, como instituição, mas do povo de Deus como sendo o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça. A igreja vai dar visibilidade a Cristo. Então é a imagem de um corpo humano que se movimenta, que tem vida, composto por membros, esse corpo, né? E é interessante a gente pensar nos membros que compõem esse corpo, não é? A gente pensando nisso. Então essa primeira imagem que Paulo usa, guarde aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então primeiro sobre um corpo, igreja como corpo. O segundo aí em Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios capítulo 5, o verso 25. A segunda imagem. Bons maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Interessante, obrigado, Antônio. A gente olhando aqui essa palavra de Paulo, e ele falando do relacionamento marido e mulher, e aí ele usa a analogia entre Cristo e a sua igreja, e ele diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, como a igreja sendo a esposa de Cristo, ele se entregou por ela, tudo fez para o bem dela. E aí Apocalipse diz que não é a esposa, é a noiva de Cristo. Então a segunda imagem, a noiva de Cristo Jesus, não é? E a noiva precisa amar, ser fiel ao seu noivo, né? Amar, ser fiel ao seu noivo, senão não vai ter casamento, né? Então sobre a noiva, então a primeira imagem lá do corpo, a segunda, a noiva, e em terceiro lugar, aí em Efésios capítulo 2, verso 20 e 22, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22. Interessante pensar, obrigado, meu irmão. Essa outra associação de Paulo agora, ele associa a um edifício. Associa o povo de Deus a um edifício. É um prédio que vai sendo construído. Ao invés de tijolos, argamassa, vergalhão, cimento, o que vai formando o prédio são pessoas. São pessoas. Então, quer dizer, vocês estão sendo edificados juntos. Em lugar de parede, nós temos pessoas, umas suportando as outras e as outras suportando a umas. E assim vai. É assim numa construção, um tijolo apoia apoia o outro apoia sobre ele, suportando, e assim o peso e o edifício vai sendo edificado. E aqui o edifício sobre uma pedra, a pedra angular, que é Cristo Jesus. Mais uma imagem que ele apresenta aí. Em Efésios mesmo, 2,19, a quarta imagem que ele apresenta, a associação que ele faz aqui. Primeira lá, corpo, noiva, edifício, e a quarta, Efésios 2,19, por favor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos
eu acho que essa é a mais rica de todas, a família de Deus. Ele está falando para uma igreja gentílica, né, composta na sua maioria por gregos, não composta, não formada por judeus, e ele diz, olha, pelo fato de vocês não serem judeus, não serem descendentes de Abraão, vocês não são estrangeiros, vocês não estão fora, mas vocês fazem parte da família igualmente com eles, porque vocês são da igreja, e a igreja é a família de Deus. Então, Efésios, meus irmãos, ele resume aqui de um modo muito interessante, pensando em povo de Deus, porque nós pensamos na igreja que é um clube, que é um caso de show, que é isso, que é aquilo outro, pensando em lugares. Mas quando Deus olha para nós, para o seu povo, e ele olha e chama esse povo de corpo de Cristo. Esse povo é a noiva de Cristo. Esse povo é um edifício edificado sobre o Senhor Jesus. Esse povo é a família de Deus. E a pergunta é, o que nós podemos aprender com essas imagens? É que a igreja, ela é então um organismo, não era meramente uma instituição, uma organização, que as pessoas às vezes se apegam tanto à questão até da organização, mas ela é um organismo, e precisa ter, mas ela é um organismo vivo, o corpo é vivo, uma noiva é uma pessoa viva, o edifício é um edifício espiritual, formado por pessoas, que está em construção, a família composta também por pessoas. Então a igreja é exatamente um organismo, e um organismo vivo. Então se desperta a maneira diferente do nosso olhar, do nosso trabalhar, do nosso lidar com ela, um organismo vivo. Isso é muito importante, porque às vezes ela não é vista dessa maneira. Como membro, você não pode tirar um membro do seu corpo, deixar aqui, e depois você vem e pega. Não tem como, o membro tem que estar ligado a esse corpo, fazendo parte desse organismo, E aí é interessante porque a igreja como organismo, ela coloca as pessoas acima até de uma visão, não é? É interessante porque ela vai focar os relacionamentos, porque ela vai olhar, mirar as pessoas, vai se preocupar com a preparação das pessoas, não é? A formação dessas pessoas, o que cada uma delas representam na sociedade. Isso é muito interessante. E aí, falando como presbiteriano, a igreja presbiteriana preocupa muito com isso. Seus trabalhos sociais, seu trabalho acadêmico, de formação, ela preocupa muito com essa questão da pessoa, nos relacionamentos das pessoas, como uma formação espiritual dessa pessoa, levando a ser uma pessoa diferenciada. Ser uma pessoa diferenciada. Então essa é a meta, não só a visão do meu ministério, da expansão da minha igreja, mas nas pessoas. Preocupação com as pessoas. Aliás, alguém já disse que a igreja hoje até investe e preocupa tanto na ideia do treinamento de líderes para a igreja. Treinar líderes para a igreja, às vezes até mais do que a formação pastoral. E aí é interessante porque o engraçado, se você pegar a sua Bíblia, e eu olhei só a versão atualizada, não sei em outras, talvez versões outras já traduziram usando líder, mas se você pegar a sua versão atualizada, você vai ver que a palavra líder praticamente não aparece, você não vai encontrar. Na corrigida você vai encontrar, talvez em outros você vai encontrar, mas é a questão da formação pastoral. E a igreja hoje, ela está clamando muito isso, ter pastor, de ser pastor, não é? A igreja clama muito isso, sente muito isso, não é? Nessa questão, e às vezes a igreja como um grande ministério, como uma organização, ela esquece que como um organismo, e aí ela não se preocupa muito nisso, ela quer tão preparar a liderança, e nisso, naquilo outro, mas não se preocupa em formar alguém para ser pastor. E eu disse muito da minha admiração pelo reverendo Hall, a preocupação dele em formar eruditos, pastores, homens com coração de pastor, mulheres com coração de estar ali, somando, auxiliando, fazendo a diferença no dia a dia, na vida das pessoas. Porque a relação líder e liderado, ela é diferente da relação pastor e ovelha. Pastor e ovelha, Então a gente pensar sempre nisso, E essas imagens todas, ela mostra como um organismo vivo.
Não necessariamente como uma organização engessada, mas um organismo vivo, é corpo, é noiva, não é edifício, é família, não é um organismo vivo. O segundo lugar é que esta igreja, então primeiro como organismo. O segundo lugar é que essa igreja tem uma conexão vital com Cristo. Uma conexão vital com Cristo. O corpo, Paulo diz que tem um cabeça. O edifício, Paulo diz que tem uma pedra angular. A noiva, Paulo diz que tem um noivo. A família não está tão claro aí nessa passagem, mas Paulo constrói na sua teologia, e está lá, que família tem a figura do reconciliador. Que é exatamente através do trabalho do reconciliador que a família surge como família. Então, quem é a cabeça? Quem é a pedra angular? Quem é o noivo? Quem é o reconciliador? Cristo. Esse elo com Cristo Jesus. Então, sem Cristo, não existe igreja. Não existe ministério. Não é? Sem Cristo não existe igreja. E às vezes a gente pensa que é o contrário. A gente acha que sem o meu ministério, sem a igreja, não existe Cristo. Mas não é assim. Sem Cristo não existe igreja. É igual a gente pensando em pastor com a igreja. A gente vê o pastor se colocando como muito mais importante do que a igreja de Cristo. Mas sem pastor, há igreja. Agora, sem a igreja não tem pastor. E a mesma coisa com relação a Cristo. Sem Cristo, não há povo. Não há povo salvo, né? Então a gente pensar nisso, um corpo sem cabeça não é nada. É um corpo morto, é um corpo sem comando. Um edifício é uma pedra angular que é a sua base, que o sustenta. E então ele vai cair, ele não vai ter firmeza. Ele vai cair, ele não se sustenta. Uma noiva que não tem um noivo, e principalmente na cultura daquela época, né? A nossa cultura é diferente, né? O centro da festa é a noiva. A gente espera 2 horas na igreja para a chegada da noiva, vai ver para ver a noiva, ver o bolo da noiva, o vestido da noiva, né? Mas naquele contexto é diferente. O centro era o noivo, né? É a noiva quem esperava, e tinha que estar pronta, né? Para que quando o noivo chegasse, pudesse levá-la. Então, é exatamente a que a gente entende dessa maneira. E a família também tem o seu reconciliador, ou o conciliador que vai juntando gregos, judeus, juntando as pessoas diferentes, numa só família, não é? E é assim. E então, meus irmãos, nós percebemos que é uma conexão vital com Cristo Jesus. Tire Cristo, e aí você não vai ter igreja. Isso é preocupante nos nossos dias também, porque o que acontece com muitas igrejas? Ela não é idólatra, nós não temos ídolos, mas ela tem na sua placa de entrada a foto do seu pastor, do seu bispo, do seu apóstolo. O anúncio para que as pessoas venham é porque ele vai estar lá no tal dia. Não temos uma imagem, mas temos lá. Então é a igreja do fulano, da fulana, do ciclano, do beltrano. E é interessante porque nós vemos que tudo isso tem uma conexão com Cristo, mas às vezes está conectando as pessoas. Está se conectando às pessoas. Então isso é muito preocupante. E por que, como eu disse, nós estamos falando no seminário sobre isso? Porque nós somos a igreja. Estamos à frente da igreja, muitos já estamos pastoreando a igreja, estamos liderando jovens e outros grupos. E às vezes a gente começa a tirar o foco de Cristo Jesus para outras coisas. E aí nós pensamos, né, um dedinho faz falta? Faz muita falta, mas eu continuo a vida sem o meu dedo. Eu continuo a vida sem o meu dedo, né? Eu posso até ser presidente da república sem um dedo, né? Agora tira a cabeça. Aí vai ser uma mula, né? Uma mula sem cabeça. Então, às vezes está tirando um lugar que é de Cristo. Que é de Cristo. Tudo tem que ter essa conexão com o Senhor Jesus. Por isso que ele dizia, sem mim, exatamente nada poderemos fazer. Às vezes a pessoa balizada na sua capacidade, na sua formação, no seu nome, ele acha que pode fazer. Então, pensando nisso. E aí, em terceiro lugar, meus irmãos, vim depois dar uma pausa aqui, é que a igreja, ela é um projeto inacabado.
Então ela é mais um organismo vivo do que uma organização. Depois, pensando num segundo lugar, que a igreja tem exatamente essa conexão aí com Cristo Jesus, né? A gente pensar sempre nisso aí, sem Cristo ela não é nada, nessa conexão vital com Cristo Jesus, não é? E em terceiro lugar, é que a igreja, ela é um projeto inacabado. Ela não está totalmente pronta. Ela está ainda em processo, não é? Essa é a ideia, não é? Que nós fazemos parte, que nós ainda não estamos prontos ainda. O corpo, Paulo diz que ele precisa crescer e caminhar para a maturidade. Então o corpo está ainda em formação. Ele diz que o edifício está em construção, está sendo edificado. Ele diz que a noiva também está esperando pelo noivo, né? Na eternidade esse casamento já foi feito, foi efetivado, mas ainda, né, nós estamos aguardando o retorno do noivo. A família, como toda família, ela tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Não existe nenhuma família perfeita, né? Ou existe alguma família aqui que não tem nenhum problema? Né? Se tiver, levanta a mão que nós vamos orar, para você ter também, para ser igual a todo mundo, né? Todos nós temos problemas, né? Toda família tem as suas dificuldades, os seus aperfeiçoamentos aí. E nessa família, pensando em família, é maravilhoso, porque a família é um lugar onde nós somos o que nós somos, né? Somos o que nós somos. Na família não tem máscara, somos quem nós somos. A família é um lugar também onde não são os fortes, mas os fracos também têm vez. Os fracos também têm vez. É um lugar onde os laços são invioláveis. Formamos as nossas identidades, compartilhamos nossas vitórias, os nossos fracassos, né? Então, mas é uma família que está se ajustando. Então, o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que a igreja não é perfeita ainda, porque ela está nesse processo. E aí, qual o problema de muitos se afastarem da igreja hoje? É porque todo mundo exige da igreja uma perfeição. Todo mundo exige da igreja a perfeição. Mesmo quem não quer nem saber de uma igreja, mas ele exige que ela seja perfeita. Mas a igreja? Ah, você não pode, você é da igreja. Ele exige uma perfeição. Nós que fazemos parte da igreja, a gente também exige, mesmo nós fazendo parte que não somos perfeitos, mas a gente exige que todo mundo seja perfeito. Um dia que acontece alguma coisa que nos fere, a gente solta os cachorros. Ah, ele é da igreja, ele é isso, porque a gente está exigindo um padrão de perfeição. Eu disse um dia na minha igreja que nós íamos colocar na placa lá fora, dizendo assim, olha, que não aceita pessoas perfeitas, né? Porque é um grupo composto por pessoas imperfeitas. E grande parte dos problemas da igreja é de frustração, porque as pessoas exigem que a igreja seja perfeita. Mas ela é um processo, ela está em processo ainda, né? Como corpo, como noiva, como edifício e como família, não é? Então, formado por pessoas que têm os seus problemas, têm as suas complicações, e então a gente tem que ter isso em mente. Nós, como liderança, temos que ter isso em mente. Você vai lidar com pessoas não perfeitas, e às vezes, meus irmãos, o nosso padrão de exigência é alto demais. Você viu que a pessoa diz, eu cobro de mim demais. Se ele cobrasse só dele, vai ser um problema para ele, vai ter que ficar com saúde uma hora e tal. Mas às vezes ele cobra de todo mundo. Todo mundo tem um alto demais. E nós vamos encontrar pessoas com muitas dificuldades na igreja, com muitas debilidades, pessoas que vão ficar muitos anos, deveriam ser mestres e ainda são crianças, né? A gente como liderança pensar nisso e trabalhar isso para que os membros entendam isso, que devam crescer, buscar a santificação, né? Porque também sem a santificação ninguém, né, verá o Senhor. Trabalhar nisso, mas sabendo que está numa igreja que é uma igreja que é imperfeita, né? Levar as pessoas a entender isso, porque senão nós vemos uma enxurrada de pessoas debandando da igreja. Então a gente pode aprender que a igreja é mais um organismo do que uma organização. A igreja tem uma relação vital com Cristo Jesus, e a igreja é um projeto inacabado, está aí trabalhando, né? E a gente ter essa visão, conseguir vislumbrar isso aí.
Meus irmãos, eu vou de licença para a mulher dar uma paradinha agora, né? Depois nós vamos voltar com uma outra parte, aí pretendo ser, talvez ela até um pouco mais rápido, e aí vendo até um pouco mais prático também, como resgatar essa pessoa desviada também, né? Então nós vamos dar uns segundinhos de parada aqui.